Oi, turma, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, tá? É um período que vai aí de 1840 até 1889. É o maior período da história em que tem alguém governando, uma mesma pessoa governando, tá? E é muito comum também que o aluno fique com dúvida nessa divisão de primeiro reinado, segundo reinado, período regencial. Então, vamos voltar só um pouquinho pra gente não errar mais isso, tá? Primeiro reinado. Primeiro reinado é o período em que Dom Pedro I reina no Brasil, tá? Ele é o tempo que ele fica aqui como o imperador. Esse período vai de 1822 até 1831. Lembrando, ele vai, embora para Portugal, ele volta para Portugal, deixa aqui no Brasil seu filho, com o tutor José Bonifácio, e na Constituição de 1824, ele cria, ele fala o quê? Na ausência de um governante, o Brasil será governado por regências. Lembrando também, regência é a mesma coisa que um período provisório e não é uma coisa efetiva. Depois desse período, o período regencial, vem primeiro o período de 1822 a 1831, depois vem o período regencial, onde Dom Pedro II ainda é pequeno, não pode assumir o Brasil. As regências assumem, a regência trina provisória, trina permanente e as duas regências una, que a gente já estudou sobre isso. A de Araújo Lima e a do Padre Feijó, tá? Não vamos esquecer isso. Então, as regências, esse período regencial é de 1831 a 1840. E após esse período, depois vai acontecer o golpe da maioridade, onde os liberais vão apoiar esse golpe para que Dom Pedro II assuma o Brasil. Então ele vai de 1840 até 1889, tá bom? Bom, esse período, lembrando, que esse período que Dom Pedro II vai assumir é com o golpe da maioridade lá no período regencial, tá bom? Esse período agora é um pouco mais complexo do que o primeiro período. Não é difícil, tá? Mas é um pouco mais complexo, tá? Do que o primeiro reinado, do que o período regencial também. Dom Pedro foi o governante brasileiro, que mais tempo permaneceu no poder, durante 49 anos, E nesse segundo reinado, o cenário político foi dominado por dois grupos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Entre eles vai existir aí muitas semelhanças, mas também muitas divergências que vão acontecer. São dois grupos opostos, mas com semelhanças. Mas os dois grupos são compostos por comerciantes, pela elite agrária, tá? Os dois grupos vão ter quase que a mesma formação e vão divergir em algumas opiniões, mas também vão se unir em outras, tá? Vamos lá. Os liberais defendiam, lembra que nesse período agora, são dois grupos, liberal e conservador, tá? O período liberal, os grupos dos liberais, eles defendiam a descentralização política. Descentralização política é que nem tudo fosse nas mãos, a resolução fosse nas mãos do imperador. Queriam, na verdade, que o imperador tivesse uma menor participação, tá, nos negócios do Estado. E ao ponto que os conservadores, eles vão desejar a centralização do poder, vão desejar que Dom Pedro II, ele intervenha todas as resoluções utilizando o poder moderador. Lembrando, gente, o poder moderador foi criado por Dom Pedro I, quando o legislativo, o executivo e o judiciário querem tirar ele, ele vai criar um poder moderador. Esse poder moderador tem poderes sobre os outros três
e que na verdade querem que ele não fique tomando conta do Brasil e de Portugal. Esse poder moderador vai dar o direito a ele de poder continuar aqui do Brasil, mandando em Portugal também. Então esse poder moderador, agora Dom Pedro II volta com esse poder moderador, tá? E como é que ele consegue isso? Bom, exercendo aqui no Brasil uma política que vai se chamar parlamentarismo às avessas, tá? Vou explicar para vocês o que foi esse parlamentarismo às avessas. Ele criou um cargo aqui no Brasil chamado de presidente do Conselho de Ministros. Isso mesmo, presidente do Conselho de Ministros. É muito nome da minha cabeça, eu acabo esquecendo. Presidente do Conselho de Ministros, tá? É igual como se fosse na Inglaterra, tá, gente? A Inglaterra, na verdade, ela serve de muitos exemplos pra gente. Aquela coisa do absolutismo, né? Onde o poder, o rei da monarquia parlamentarista, onde o rei governa, mas ele não manda sozinho, tá? É mais ou menos por aí. E aí, só que nesse caso, aqui no Brasil, essa monarquia parlamentar, tá? Ela vai ter duas vertentes da elite brasileira. Ela vai ter tanto a vertente dos liberais quanto a dos conservadores, que são grupos opostos, mas que quando chegar mais à frente, quando acontecer de fato essa coisa que o Dom Pedro II vai fazer, que vai unir os dois grupos em um só, a gente vai ver que eles têm muitas semelhanças, tá? Então, o que vai acontecer? Esses liberais são do Partido Liberal, né? Ou o Partido Progressista também, vocês podem ver esse nome em alguns livros didáticos. E os conservadores também você pode achar com um nome em livros, outros livros, escrito Partido Regressista. Tanto faz, tá? Ou Partido Liberal ou Progressista, ou Conservador ou Regressista. São grupos, são a mesma coisa, tá? Lembrando que eles são diferentes em algumas coisas. Só que um quer menos influência do Estado, outro quer mais a influência do Estado, enfim, tá? E o conservador quer mais atuação do Estado ali, que Dom Pedro... Então, o que ele vai fazer? Ele sempre vai colocar naquele cargo lá dos ministros, ele sempre vai colocar um no poder, ou um conservador ou um liberal. E qual é a intenção dele quando ele cria isso? Que, na verdade, ele quer mostrar que o poder é dele. Ele consegue dominar esses dois grupos tão diferentes aqui no Brasil. E até surge uma frase que vai surgir aí quando ele faz essa alternância de ou liberal ou conservador nesse cargo que ele cria, que é a frase que diz assim: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, tanto liberal quanto conservador no poder não tem problema. Ele que está mandando. Ele, na verdade, ele faz essa alternância dos dois grupos no poder, para que, na verdade, eles estivessem sob o domínio de Dom Pedro II, tá? E aí, tanto faz quem vai estar no poder, quando eles se tornam... Tem uma frase que diz assim, como é que é? Fulano e fulano são tudo farinha do mesmo saco, né? A gente já escutou esse dito popular aí, né? Essa frase, farinha do mesmo saco, na verdade, essa frase vem do tempo de Dom Pedro II. Por quê? Por causa dessa alternância de liberal ou conservador no poder, que quando eles estão lá no poder, eles se unem. Quando um ou outro está no poder, eles mesmo que sendo grupos diferentes, né, eles estão sob o domínio de Dom Pedro II, eles são obrigados a um aceitar o outro, tá? Porque se é liberal ou conservador no poder, quem de fato está mandando é Dom Pedro II. E por quê? Porque ele vai usar aquele poder moderador criado pelo pai dele lá, o Dom Pedro I, tá? Existe uma imagem em vários livros, tá? Em vários livros de história,
é uma charge, né? Na verdade, é Dom Pedro II segurando uma corda, né? Acho que é uma corda, tipo uma balança, né? E ele tá na figura central. De um lado tem um liberal e do outro lado tem um conservador. O que essa imagem quer dizer, né? O que significa? Que ser liberal ou ser conservador nesse período de segundo reinado, tanto faz. Tanto faz. Quem está governando mesmo através de seu poder moderador é Dom Pedro II, tá? Ele que dá uma enganada nessa democracia, né? Nessa coisa de ter um conselho, uma assembleia, e ele continua com o poder centralizado na figura dele, tá? Então, se diz que o governo de Dom Pedro II, de certa forma, é estável. Por quê? Porque ele consegue justamente dominar esses dois grupos políticos. E aí se chama essa confusão toda de parlamentarismo às avessas, tá? Gente, resumidamente, a gente falou rapidamente sobre o segundo reinado, mas sabemos que as nossas aulas online, né, que a gente troca as informações, são muito mais importantes, onde vocês podem tirar as dúvidas comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês.